Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, à questão da análise de gases no que diz respeito à lei de Gay-Lussac, né? A gente já fez o último vídeo falando sobre questão de volume, né, aí para um gás ideal, né? E agora a gente vai estar falando sobre pressão, né? Então na nossa situação problema a gente vai justamente querer identificar a pressão com base na variação ou da temperatura, né, ou do volume, né? A gente pode também fazer uma relação com as três variáveis, né? Volume, temperatura e pressão, né? Nesse caso aqui a gente vai tomar como base mesmo consideração, né, um cilindro, né, o qual ele vai ter aí um determinado aumento de temperatura, né, ou volume, como a gente vai estar querendo saber a pressão, e nesse caso utilizar a relação da lei de Gay-Lussac, né, aí para um gás ideal, onde a gente vai ter pressão 1 sobre T1 é igual a pressão 2 sobre T2, né? T entenda-se aí temperatura, né? Então nesse caso aqui a gente tem o volume do cilindro, 0,75 metros cúbicos, né, de um gás com 5 bar de pressão e 20 graus Celsius, né? Só que aí no caso, como a gente vai querer saber a pressão, né, a gente pode utilizar apenas a relação de temperatura, né? Então nesse caso aqui o volume, para saber a pressão, ela não vai ter tanta importância, né? Então nesse caso aqui a gente vai estar trabalhando apenas com pressão e temperatura, né? Mas aí a gente poderia também considerar para a questão a variação do volume, já que a gente vai ter o aumento da temperatura, né? Como a gente viu na questão anterior, a gente pode calcular também, mas aí no caso a gente vai focar só na pressão, tá bom? Então nesse caso, qual será a pressão com a temperatura de 45 graus Celsius? Levando em consideração que o cilindro 1 está com um gás com 5 bar de pressão e 20 graus Celsius, né? Então a temperatura subiu, a gente sabe que aumenta o volume e aumenta a pressão. O volume a gente já viu como calcular, a gente vai verificar agora a pressão, né? Que no caso aí a relação da fórmula matemática não muda, pressão 2 vai ser igual a pressão 1 multiplicado pela divisão da temperatura 2 pela temperatura 1, né? Então nesse caso aí a gente vai ter 5 bar multiplicado por... aqui ficou errado, aqui não é bar. Aqui está bar, mas a unidade não é bar. Aqui é relativo à temperatura, né? Ou seja, graus Celsius, né? Então a gente vai ter 45 graus Celsius dividido por 20 graus Celsius. Que aí nesse caso aí vai dar 2,25. Então a gente vai ter 5 bar multiplicado por 2,25, né? E vai dar a relação de pressão de 11,25 bar, né? Então nesse caso aqui a gente sabe que vai ter expansão do volume, consequentemente aqui a gente vai ter uma relação de pressão maior, né? E nesse caso a pressão, ela já está aqui indicada, 11,25 bar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu!